Começa agora a mensagem do entardecer. O profeta de Deus para este tempo, nós cremos que Deus enviou um profeta para esta era do tempo do fim, nosso amado irmão William Marion Branham. Ele pregou uma mensagem, nos trouxe uma mensagem intitulada Religião de Jezabel. E ele diz assim no parágrafo 29 desta mensagem: este homem de aparência estranha, falando de Elias, este homem de aparência estranha com um pau em sua mão, o cajado, né? Seus passos firmes, seus olhos vislumbrando com a glória de Deus, sua barba voando no lado dele, um velho pedaço de pele de ovelha enrolado ao seu redor. Ele estava marcando seus passos tão firmes enquanto descia a estrada para Samaria. Ele não tinha muito o que se olhar, não era um homem de aparência. Porém, ele tinha o assim diz o Senhor para aquela notável nação de Israel. Ele tinha o assim diz o Senhor. E aí onde está a diferença? Sim, Elias o Tisbita, um profeta do Senhor. Ele não tinha muito o que se olhar, porém ele tinha a palavra do Senhor. Ele não estava com medo de se colocar diante do rei, o rei Acabe, pois ele tinha estado na presença de um maior que o rei. Ele tinha estado na presença de Jeová. Portanto, ele sabia onde ele estava se colocando. E quando ele caminhou diante do rei, ele não gaguejou, nem titubeou. Ele sabia o que ele estava falando. Ele podia dizer para o rei: assim diz o Senhor Deus de Israel: não haverá nem chuva, nem orvalho, até que eu chame por isto. Porque ele disse isto, até que eu chame por isto, segundo a minha palavra, porque ele tinha a palavra do Senhor. Ele era um profeta, e o profeta tem a palavra do Senhor. E está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, o irmão Branham vem e faz um paralelo aqui entre a nação de Israel e a América. Ali onde ele nasceu, nos Estados Unidos da América. Ele diz assim: ambos foram grandes nações, ambos foram fundados e seus povos tiveram que vir para lá por causa de perseguições religiosas. Ele está fazendo aqui um paralelo entre Israel e os Estados Unidos da América. Israel tinha sido perseguido por Faraó e tinha estado em escravidão por centenas de anos, onde eles foram privados de cultuarem o Deus vivo e verdadeiro e tinham sido privados desse privilégio. E eles se tornaram escravos, Israel. Mas Deus lhes tinha feito uma promessa em sua Bíblia.
ou em sua palavra, e por meio de seus profetas, que ele lhes daria uma terra. E eles vieram para esta terra e mandaram de volta os ocupantes daquela terra, e tinham possuído sua herança, pois Deus tinha um propósito ao fazer aquilo. E assim é a nossa grande nação, ele falando ali dos Estados Unidos da América. E ele diz, nós vemos aqui sobre Plymouth Rock, esta nação foi fundada em liberdade de religião, porque nossos antepassados tinham fugido da perseguição romana, do moderno sistema Jezabel, e tinham surgido e resistiram muitas grandes perseguições e martírios sob aquele falso sistema de Jezabel. Porque a religião de hoje, meu amado ouvinte, esse sistema religioso de hoje, é o sistema de Jezabel. Mas quando os Estados Unidos surgiram, os Estados Unidos é aquela besta que subiu da terra ali. Eles vieram da terra onde não havia povos. E lembre-se, quando ele surgiu, ele parecia um cordeirinho. Agora, um cordeiro tem 2 chifres, e que são poderes civil e eclesiásticos. Leia a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, e lá vai nos mostrar, meu amado ouvinte, falando daquela besta ali, no verso 11, a besta, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. O profeta vem e diz aqui que aqueles 2 chifres são poderes civil, poder das armas, e os Estados Unidos da América é a potência bélica mundial, é um império. Ele tem poder civil, poder das armas e poder eclesiástico. Mas quando eles se uniram, lembre-se, então aquele cordeiro falou como fez o dragão diante dele. E o dragão era Roma. O dragão era Roma, a Roma dos imperadores lá atrás. Quando o dragão se colocou diante da mulher para devorar seu filho, tão logo ele nascesse, o dragão, quem se colocou diante da mulher Israel para devorar o filho tão logo ele nascesse, e enviou uma perseguição e matou todas as crianças de 2 anos abaixo, Roma. O dragão se postou à mulher para devorar seu filho tão logo ele nascesse. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 12. O que Deus tem feito na América? Enviado avivamento após avivamento, avivamento após avivamento. Ministros têm pregado a palavra, tentando chamar o povo de volta para Deus. E o que eles fizeram? A mesma coisa que Israel fez. Rejeitaram-na, zombaram deles, chamaram-nos de santos roladores, atiraram-nos na prisão. Oh, meu amado ouvinte, nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos seguindo nesta reflexão. Tempos difíceis, tempos de crises, dá vontade de parar. Tudo acontece na vida do crente para nos desanimar. Mas é Deus quem dá o
última palavra. E quando ele fala, eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Meus inimigos têm se levantado, querem me ver fracassar. Mas quem tem posto a mão no arado, não podes mais olhar atrás. Mas é Deus quem dá a última palavra. E quando ele fala, eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar, além do que eu possa suportar. Amados, nós estamos nesta meditação aqui sobre a religião de Jezabel, onde o irmão Branham, profeta de Deus para este tempo, com base em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, está aqui fazendo um paralelo lá daqueles dias de Acabe, daquele rei mau, Acabe, e os nossos dias, a igreja dos nossos dias e aquela igreja ali atrás. Interessante que ali havia um Elias. E neste tempo que nós estamos vivendo, também haveria de ter um Elias. Veja a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei, ou vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. E nós estamos nessa mensagem aqui falando acerca da religião de Jezabel. Porque a religião dos nossos dias é uma religião de Jezabel.
E o irmão Branham diz assim no parágrafo 53. Eu estou lendo literalmente o que o irmão Branham pregou nesta mensagem Religião de Jezabel. Se uma de minhas irmãs e de meus irmãos fora desta igreja hoje tivesse ficado naquele hotel a noite passada e levantado suas mãos e louvado a Deus e gritado naquele quarto, eles estariam na prisão por isto. Mas um bêbado, um grupo de mórbidos idiotas, profanos roladores, pode se levantar ali e gritar a noite toda e beberem, maldizerem e tirarem as roupas de suas mulheres e se comportarem de modo duvidoso e caírem no chão e gritarem toda noite, e eles nem podem dizer uma palavra a respeito disso. Oh, não é de se admirar que nós estejamos condenados sob a mão de Deus. Nós vivemos num mundo de liberalidade, de libertinagem, de sujeira. Observem, sem parar. Deus enviou ministros, realizou sinais e maravilhas, estabelecendo sua palavra. E o pior da coisa, muitos dos clérigos modernistas, os ministros de hoje, né, abandonaram e caçoaram de cada avivamento, tal como a tão chamada Igreja de Cristo, e eles dizem, os dias de milagres são passados, tentando o máximo para excluí-la daquele pequeno remanescente de Deus. Como foi em Israel, assim é hoje. Muitas vezes, Deus tem tirado o seu povo para fora daquelas organizações e denominações, os levado para fora no deserto sozinhos para falar com eles. E ele vai ter um remanescente. Ele vai ter um remanescente, um grupinho que crê, não se preocupem com isso. Ele fez então lá atrás, ele fará agora. Sem parar, eles passaram por pecados, prosseguindo com dificuldade através das coisas. Por quê? Seus líderes, não havia nada para detê-los. Bem, honestamente eu conheço muitas nações que se eles apanhassem as pessoas na rua vestidas como nós fazemos aqui na América, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, eles as colocariam em prisão. O profeta diz, quando eu fui para Santo Ângelo em Roma, agora pensem nisso, tão baixo quanto aquilo é. Eles tinham um sinal lá em cima pela catacumba de Santo Ângelo, para as mulheres americanas. Eles tinham um recado lá. Por favor, ponham roupas e honre o morto. Se houver qualquer coisa que te faz doente, é ver um grupo de assim chamados americanos entrarem. Oh. Eu estava sentado em Luzerne. Nós estávamos apreciando alguma fatia de carne um dia. O irmão Argan Bright e eu. No dia seguinte nós voltamos, pois foi uma boa comida. Eu pude ter um pouco de água lá, eles não servem nada exceto vinho. E eu tive que pegar água, eu tive que carregar um jarro de água sobre meu próprio braço o tempo todo, pois eles não te serviram água na mesa. Então eu entrei lá e tudo estava bom até que a Miss América entrou com um pequeno, sujo cachorro poodle ordinário, usando suficiente bijuterias de camelô assim, e um cigarro ao final assim, assentando-se lá, assumindo uma coisa que ela não era. E colocou aquele poodle sobre a mesa, coisa baixa, suja. Isto é, um cão é a coisa pior do que Deus fala.
mesmo o dízimo deles não pode nem mesmo ser pago na casa de Deus. É como a prostituta, um dízimo de prostituta. A Bíblia diz, e ainda aí está, elas praticarão controle de natalidade e pagarão $1.000 aproximadamente por um velho cãozinho. E o conduzirão por aí e lhe darão um amor de filho. Assim ela pode correr fora a noite toda e praticará controle de natalidade. O que estamos esperando senão caos? Vocês podem nunca mais ouvir minha voz novamente, mas eu quero que vocês se recordem disso. Nós estamos no fim. Aí nós encontramos o que aconteceu, o que fez. Finalmente a grande hora veio. Acabe foi eleito e quando ele o fez, ele casou-se com Jezabel, aquela velha podre mulher, quem conduziu todo Israel para a idolatria. E como fez Israel então, eles deviam ter estado numa condição apóstata, para deixarem uma coisa daquela acontecer em sua nação. As leis são feitas pelo povo para o povo, e nós temos feito a mesma coisa. Houve um tempo quando a América, eles sabiam melhor do que ter deixado a velha prostituta, velha meretriz que bebeu o sangue dos mártires, os matou. E a razão pela qual eles fugiram para cá. Os europeus vieram para a América, para os Estados Unidos. Eles vieram pela liberdade. Eles não teriam conspirado com nada assim. Isso mostra que estamos numa condição apóstata. Toda uma nação para eleger tal coisa como esta. Oh, alguns de vocês, bons democratas do passado, honestos, pensarão isto. Oh, bem, ele fará um bom chefe político. Isto pode parecer correto para razões, para a mente carnal, mas para a palavra de Deus e a mente espiritual, isso não faz sentido. Está tudo sujo, toda a política está enredada, falcatrua de todo lado. Nós estamos tendo um tempo difícil. Nossos missionários no campo hoje, porque agora somos considerados uma nação católica. O Brasil já é uma nação católica. Foi fundado pelo catolicismo. Agora somos considerados uma nação católica. Ora, claro, os russos são considerados comunistas porque eles têm um líder comunista. A China Vermelha é considerada comunista porque eles têm um líder comunista. Nós somos considerados católicos porque temos um líder católico. Isso é a verdade. Vocês dizem, ele está no trono, correto, mas Jezabel era a cabeça por trás daquele trono. Lá, falando de Acabe. Ela era a que estava liderando, a mulher. A mulher é que estava liderando. Olhe como ela tomou as próprias leis da terra e as alterou, e para seu proveito próprio e por ganância, e fez Acabe executar isso porque ela era casada com ele. E esta é a maneira com o nosso líder hoje. Eu não digo que ele não seja um homem simpático. Na época que o irmão Branham pregou esta mensagem, era John Kennedy que estava no poder, ali nos Estados Unidos da América. Um democrata. Eu não digo que ele não seja um homem simpático, mas olhem o que está por trás dele. A meretriz. A própria coisa que nos fez correr para cá. Os próprios princípios sobre os quais a América tem sido construída.
Nós, por nossa própria livre escolha, elegemos uma coisa daquela. Agora, vejam vocês, porque minha voz vai cessar muito cedo. Alguém vai saber, sim, por quê? Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, ela chama a si mesma uma profetisa. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 20, falando de Jezabel. Vocês observem a onda de pecado que acontece agora. Vocês vejam, a parte mais importante está no centro. Vocês veem modernismos, veem coisas pecaminosas acontecerem nas igrejas. E finalmente aí virá uma perseguição. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, certamente haverá. Então o que vai acontecer? Exatamente como aconteceu então, assim será agora. Lá atrás, nos dias de Acabe, Jezabel perseguiu o espiritual, perseguiu o profeta de Deus, perseguiu os verdadeiros, a ponto de Elias ficar com medo e dizer: Senhor, fiquei só eu só, Jezabel tem perseguido. Ela era o poder por trás daquilo, lá atrás. Ela era quem controlava aquilo. Jezabel, ela conduzia Acabe. E ele não podia dizer nada sobre isso porque ela era sua esposa. Olhe sobre o que a nação foi construída então. Um israelita apóstata com uma esposa pagã por trás dele, que era uma adoradora de Baal. E o que fez ela? Ela finalmente fez tudo tão moderno e tão simpático, e o povo teve isso tão fácil, até que toda a igreja caiu por isto, pregadores e todos. Não disse Elias: Senhor, sou o único que ficou. Agora, como foi isto então? Isso se compara a hoje. Todos eles estavam com medo de dizer alguma coisa. Não é isso simplesmente a mesma coisa hoje? Eles estavam com medo de dizer alguma coisa. Assim nós concluímos que eles estavam perdidos, a esmo, bêbados, comportando-se duvidosamente, loucos prazeres e tudo mais, exatamente como isto é hoje. E ela se considera a única voz de Deus sobre a terra. E eles chegam a dizer que é a igreja que Deus deixou. Ela fará a mente carnal crer que aquilo era tão correto quanto o mundo. Aí virá a adoração de uma mulher nos Estados Unidos. E esta será Maria. E essa adoração a Maria já existe. Meu amado ouvinte, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Eu tenho isto. Mombrana profetizou isso lá em 1933. Como eu disse, este presidente Franklin Roosevelt, ele induzirá o mundo todo, ajudará a fazê-lo, mandará o mundo para a guerra. Não tinham vindo para a guerra ainda, durante tempos de depressão. E minha mãe, uma democrata antiquada, se ela não olhasse em mim, eu dificilmente diria isto. Deus disse: eu não me importo se haja uma república ou se ele foi um socialista ou qualquer coisa que ele seja. Isto é, assim diz o Senhor.
Eu disse, fazendo isso, eles estão permitindo as mulheres votar. E quando eles fazem aquilo, eles têm feito uma das maiores desgraças que essa nação já fez. E eu disse, algum dia eles pagarão por isto. E eles fizeram nesta última eleição. Isto foi o que o elegeu, as mulheres. Mulheres elegeram, ele está falando aqui do presidente John Kennedy. E ele está aqui condenando o fato de lá nos Estados Unidos da América terem permitido o voto feminino. E vocês, precioso povo de cor no sul, como vocês votaram, vocês dizem, você não tem nada a ver com dizendo isso no púlpito. Ó, sim, eu tenho, isto é a palavra de Deus. E a mancha de Abraham Lincoln, daquele que vos libertou, colocando naquele museu ali sobre um peito de mulher. E vocês venderam seu direito de primogenitura. Vergonha sobre vocês. E vocês, pessoas, por políticas, porque vocês são apenas bons democratas, votarem por algo assim e venderem seus direitos de primogenitura de americanismo e cristianismo para dá-los à prostituta que nos conduziu nesta nação, que fez de nós o que nós éramos. Veio como ela tem se alastrado. Bem fácil, até agora ele está no trono. Claro, o trono da Casa Branca. Meu amado ouvinte, vocês viram outro dia a respeito das escolas católicas e coisas protestantes, e escolas protestantes. Manter a escola católica, mas não a escola protestante. Ele está falando lá nos Estados Unidos da América. Ele pregou esta mensagem, Religião de Jezabel, em 19 de março de 1961. Você olha para uma onda de coisas se aproximando agora. Observem como fizeram. Olhe o que aconteceu. Todo aquele pecado se acumulando dentro. Chegou a um ponto e colocou a nação naquela espécie de lugar vacilante. Uns poucos anos atrás, quando eles tiveram a primeira expansão dos pentecostais, isto salvou a nação há poucos anos, quando Al Smith ia se candidatar. A América conhecia melhor então. Mas os pentecostais se tornaram assim tão mundanos e entraram diretamente e venderam seus direitos como cristãos para políticos e suas políticas antes da Bíblia. Meu Deus. Agora, vejam exatamente como isto vem. Agora, nós concluímos que eles fizeram e as coisas que eles fizeram, nós vemos isto comparando aqui bem exatamente. Pecado em toda a mão. Jezabel entrou. Ela encantou todo o povo. E notem, finalmente ela começou a construir grandes santuários para Baal. E Baal é o Deus da prosperidade, um Deus pagão. É o Deus Sol. E os sacerdotes de Baal se reuniram de todas as partes para chegarem naquele lugar e começaram a contaminar a terra com o culto a Baal. Olhem como eles têm feito. Olhem como eles têm eliminado. Exatamente as coisas que eles fizeram. Vejam onde eles estão hoje. Olhem para o catolicismo engolindo, casando, quebrando isto. Bem exatamente o que disse Daniel que eles fariam. Ferro e barro não se misturariam, mas misturando suas sementes uns com os outros, rompendo. Toda garota protestante se casa com um rapaz católico, tem que criar seus filhos católicos. Tudo assim, casando, misturando. Assim até que isso tem chegado a um ponto tal que os Estados Unidos inteiros está todo infiltrado.
E o que falar do Brasil, né? O que vamos fazer como missionários indo fora para libertar na América do Sul e em toda parte do mundo? Tommy Osborne e eles tentando tirar as pessoas fora daquele paganismo, e eles podem apontar seus dedos para trás sobre aquele que elegemos como nosso líder, e a mesma coisa. O que vai acontecer a este mundo, e isto sacudirá toda pessoa aqui. Como nós vamos responder? O que o missionário vai dizer quando eles disseram: você veio aqui para nos libertar disto, e seu próprio povo colocou a mesma coisa em seu gabinete lá no trono? E as igrejas estão querendo ganhar o mundo para Cristo. Como pode ser isto? A condição em que estamos, condição em que eles estavam e como eles chegaram a se perder. Como grande e amoroso coração de Deus deve ter clamado e chorando enquanto ele via seu povo missionário. Lhes fez um exemplo, todas as nações vinham de todas as partes, porque Deus lhes tinha abençoado, vendo-os em unidade. Quando tudo começou, quando a igreja estava na vontade de Deus, espiritualmente, servindo a Deus, e então pensar que ele almejava vê-los voltarem ao seu primeiro amor e fazer o que estava correto, mas continuamente eles iam embora, e embora, e embora, até que finalmente Jezabel entrou. E isto é exatamente o que temos feito, desgarrados dos princípios de Cristo. Quando Deus enviou seus ministros pela nação, pregando santidade, peregrinos da santidade, nazarenos pentecostais, povo de Deus que nos ouve nesta noite, voltem para Deus, voltem para Deus. E as igrejas realmente estabelecidas no passado apenas riram e zombaram. Muitos daqueles crentes modernos, ora, eles condenaram tudo o que aqueles homens fizeram e disseram: isto foi do diabo. O que fez isto? E a igreja começou a ouvir isto. A maioria começou a ouvir. A primeira coisa, vocês sabem. Se uma mulher católica podia usar estas classes de coisas, as protestantes também podiam. Se a igreja católica podia fazer isto, a protestante também podia. Então, se a metodista podia, a batista então se a batista podia e os pentecostais, vejam, isto é o que os sistemas feitos por homens traz para você. Esta é a razão pela qual eu sou contra isto. Porque a palavra de Deus está contra isto. Sistema feito por homem, Deus está contra isto. Sua palavra está contra isto. Seus profetas estarão contra isto. Seus verdadeiros servos estarão contra isto. Todos que são nascidos do Espírito de Deus estarão contra isto. Olhem como Israel ficou, como eles flutuaram com a maré até que finalmente Jezabel veio. Vejam como a América ficou, o Brasil, e flutuaram com a maré mundana, até que finalmente Jezabel tomou o trono. Agora Jezabel realmente estava no trono do Egito, ou trono de Israel. Porém ela
ela era a cabeça principal por trás do trono. E a hierarquia católica não está no trono dos Estados Unidos, mas ela tem o sistema por trás dele, porque ela casou-se com ela. E quer dizer do Brasil. E a Bíblia diz, você leia aí em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, que neste país, nos Estados Unidos da América, eles fariam uma imagem parecida com a besta. Ó, irmão, irmã, qual o problema? A Bíblia diz que eles teriam esta era laodiceiana. E é aí onde estamos. Vocês podem me odiar agora, mas um dia vocês não odiarão quando vocês encontrarem a verdade. Você pode discordar e se levantar e sair e deixar de ouvir. Isso apenas mostra sua ignorância. Mas algum dia você entenderá. Algum dia você terá saudade e saberá que isto é verdade. E eu falo isto no nome do Senhor. Coloco-me para um alvo que finalmente me dirigirá para o sepulcro. E vou ser uma testemunha até eu morrer, se Deus me ajudar. Aqui nós estamos nesta condição. Nós estamos hoje, tudo isto indo assim. E Israel, como fez Acabe, uma figura decorativa para Jezabel, pois ela era casada com ele. Ele era casada com ela, com Jezabel. Assim, você sabe que nosso líder foi um homem rico, um multimilionário. Ele está falando lá atrás, nos Estados Unidos. Veja, a mesma coisa, daquele sistema, daquele antigo sistema de Jezabel. A mesma coisa que perseguiu o nosso povo. A mesma coisa que os narcotizou no romanismo e os queimou e os colocou à parte e fez tudo a eles. O mesmo sangue dos mártires está nela. Lá estão eles, casados juntos. E nós americanos vacilamos bem sobre isto. Oh, meu amado ouvinte, os pregadores se conformaram e caíram com eles e prosseguiram com eles todo o sistema. O sistema israelita total prosseguiu com Jezabel. Eles tiveram uma forma. E não diz a Bíblia que nestes últimos dias teremos uma forma de piedade? Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Oh, não era João, porque o Senhor jamais queimou a terra quando João veio. Não era João. O primeiro João veio, o primeiro Elias, o que ele fez? Ele veio e trouxe uma mensagem e transformou os duros corações dos velhos ortodoxos para a fé da jovem igreja, os filhos. Mas quando o próximo Elias vier, no fim do tempo, ele terá que voltar e tomar os corações dos pais, os corações dos filhos, melhor dizendo, e os converter de volta à fé dos pais pentecostais. Veio a diferença? Ele não será um destes aqui, assim chamados, que temos hoje. Ele virá de volta para Atos 2 e começará direto de lá. Ele pregará o evangelho inadulterado, simplesmente dirá a mesma coisa que Pedro disse no dia de Pentecostes, pois o que ele disse em Pentecostes tem de vindicado o resto das Escrituras completamente. Ele não torcerá por aí com alguma organização quando Elias vier. Ele odiará mulheres como Elias odiou, ou mulheres mais, como fez João. Ele será um amante do deserto como eles foram. Ele não poupará. Nós estamos esperando que ele venha. Ele virá
Deus disse que Elias virá novamente. Eu creio. Se qualquer coisa, a mensagem que obtivemos hoje pronunciará aquela grande vinda dele. Sim, Senhor. Ele está em seu caminho, já nasceu, como foi Elias, e virá golpeando fora do deserto em algum lugar. Ele se fará conhecido. Ele pregará Atos 2. Ele trará a fé destes velhos pais pentecostais de volta, a fé destes filhos pentecostais de volta, a fé dos pais pentecostais. Ele voltará de imediato para Atos 2:38, tudo completamente. Ele trará o evangelho real e inadulterado. Ele nada terá a ver com Jezabel e seus sistemas. Ele será um servo de Deus. A Bíblia disse que ele viria. Ele profetizará e golpeará sua mensagem na face destas Jezabéis, bem exatamente como fez Elias no começo para Israel. Eles o odiarão. Eles não cooperarão com ele. Ele virá. Deus prometeu isto, e ele surgirá em cena. Ele pregará à igreja eleita, como disse que pregaria, sacudindo aqueles eleitos segundo a carne, o mundo e coisas, sacudindo isto, concentrando-a, reunindo a igreja, um povo. Meu amado ouvinte, Elias tem vindo à terra novamente. Deus nos enviou Elias. Não é questão de espiritismo. Não é aquele Elias lá de 1 Reis capítulo 17. É a unção que estava naquele Elias ali de 1 Reis capítulo 17. Viria novamente num homem na terra. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. A mensagem de Elias está na terra. Esta profecia bíblica já tem se cumprido. Deus nos enviou um profeta na terra novamente, para nos levar de volta à palavra original. E esta mensagem de Elias tem combatido Jezabel. E Jezabel é a falsa igreja, é a falsa religião. Jezabel tem trazido a idolatria sobre o cristianismo. Esta falsa igreja de Apocalipse 17, versículo 5, tem trazido as suas feitiçarias sobre a terra, o engano religioso, a falsa adoração, tem trazido uma falsa adoração sobre a terra. Mas Elias está na terra, sua mensagem está na terra clamando contra o erro, contra o engano religioso, contra falsos pastores, pastoras, falsa adoração, doutrina de Santíssima Trindade. Isto é um erro, isto é um engano. A mensagem de Elias está contra a Trindade. A mensagem de Elias está contra o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. A mensagem de Elias está contra mulheres pintadas. A mensagem de Elias está contra mulheres que se vestem imoralmente, indecentemente, que usam roupas de homens, mulheres pregadoras. A mensagem de Elias está contra estas coisas erradas. A mensagem de Elias está contra todo o sistema dos homens. Deus tem cumprido a sua palavra neste tempo do fim. A mensagem de Elias está na terra novamente, chamando os eleitos de Deus de volta à palavra original, de volta à mensagem da hora.
de volta a mensagem de Deus. Nós estamos, meu amado ouvinte, no tempo do fim. Deus nos enviou uma mensagem que nos traria de volta a palavra original. Nós hoje temos uma santa ceia correta, com pão asmo, pão sem fermento, com vinho puro e lava-pés. Nós hoje somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, porquanto temos ouvido a voz de Deus que o batismo correto, cristão, apostólico, não é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Como Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Espírito Santo é Cristo em todos. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o qual toda a família na terra toma este nome. No céu e na terra toma este nome, que é o nome maravilhoso, o nome que é sobre todo nome, que é o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Meu amado ouvinte, creia na palavra. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para a palavra. E Deus abençoe o teu coração. Nós estamos chegando ao final desta programação. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página na internet, www.amensagemdoentardecer.com.br, amensagemdoentardecer.com.br. Também o nosso telefone está à sua disposição se você deseja nos solicitar literatura de volta à palavra original. Literatura de volta à palavra original. Você pode nos solicitar gratuitamente através do nosso número 3343-2548. Também você pode assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, onde está o pastor Joaquim Gonçalves. Você pode acessar a página na internet da igreja de Goiânia, www.apalabraoriginal.org.br, apalabraoriginal.org.br. Deus abençoe a todos os nossos irmãos ouvintes. Nós vamos orar nesta hora, terminando esta programação. Lembrando da irmã Maria Lúcia, ali na Integração Muribeca, nossa amada irmã, que está sempre na escuta, pediu oração para o seu filho André, que está enfermo. Nós vamos orar nesta hora também a favor da irmã Luciana, que ligou aqui para a rádio e pediu oração. Você que está aí no seu lar, tem uma necessidade, põe a sua mão no local da enfermidade e creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não curamos ninguém. Jesus Cristo é o grande curador. Você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amado Salvador, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa programação de fé. E pedimos ao Senhor agora abençoar cada amado irmão ouvinte, cada lar, cada pessoa que está na escuta, esta mão que está aí no local da enfermidade. Deus, amado Salvador, que seja a tua mão agora, sarando, libertando, curando, expulsando este demônio, este espírito errado, em nome de Jesus Cristo. Todo o poder das trevas, todo o poder de enfermidade caia por terra, deixe esta pessoa, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça, a bênção do Senhor seja sobre cada lar e cada coração. Em nome de Jesus Cristo.
Termina agora a mensagem do entardecer.